orar para que Deus fale conosco, vamos orar pela Denise e vamos entregar o nosso coração a Ele e a nossa mente também e pedir que Ele nos guarde e que nós possamos ter atenção a tudo aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito do profeta Abacuque e nós vamos ler alguns versículos, poucos, mas eu vou falar a respeito do livro todo, amém? Então, aguenta firme aí, mas para que você possa compreender um pouquinho, já agora, daquilo que eu quero abordar, nós vamos ler capítulo 3, versos 17 até 19, na versão revista e atualizada que está aí na tela. O texto ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Tem uma outra tradução que diz: e me faz andar sobre as minhas alturas. Amém? Feche seus olhos. Paizinho, nós queremos pedir o Teu Espírito Santo nessa hora. Queremos pedir, Deus, a Tua ajuda. Queremos pedir que o Senhor nos permita, Pai, compreender o texto. Que o Senhor transforme-nos através da pregação. Que o Senhor gere fé no nosso coração. Que o Senhor mude o nosso pensar e o nosso agir. Que haja realmente uma resolução nessa manhã, de nós olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e seguirmos após o Senhor, renunciando às outras coisas, tomando a nossa cruz e tendo esse compromisso que nós necessitamos ter com o Senhor. Nós oramos pela Denise também, Pai, por todos aqueles que se encontram enfermos mais uma vez, e pedimos a cura do cancro. Pedimos, Pai, que o Senhor possa tocar na vida dessa moça e possa fazer um milagre tremendo, que ela seja uma testemunha viva do Teu poder e da Tua ajuda, do Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Eu acho que nós estamos realmente num clima propício para essa mensagem. Eu quero continuar falando sobre o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é o melhor antídoto contra o desespero. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos os nossos momentos menos bons, temos as nossas dores, temos as nossas angústias, temos as nossas mazelas, temos os nossos momentos de fraqueza, temos os nossos momentos de desespero. E aqui nós vemos um profeta que ele, ao invés de ser usado por Deus para transmitir uma mensagem ao povo, ele foi para o Senhor, ele olhou para o Senhor, ele olhava aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e ele se indignava porque ele só via maldade, ele só via pecado, ele só via injustiça. E ele falou: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer com a nação? Até quando eu vou clamar, eu vou pedir, até quando eu vou suplicar e eu não vejo nada diferente acontecendo? Você já se encontrou nessa situação em que você ora e parece que Deus não está te ouvindo? Em que você suplica e parece que nada muda ao seu redor? Você já se encontrou nessa situação em que você gasta tempo na presença de Deus, você chora na presença dEle e parece que o Senhor não se importa, parece que Ele não se move? Eu já me encontrei nessa situação, que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas nós não podemos nunca deixar de acreditar que Ele não está trabalhando. O Senhor trabalha nos bastidores, Ele trabalha por trás daquilo que nós estamos vendo, Ele trabalha sobre aquilo que nós estamos vendo, Ele controla toda a realidade. Nós temos uma perspectiva muito limitada na nossa visão natural, e o Senhor, Ele tem trabalhado também naquilo que nós não vemos. A Bíblia até mesmo diz que Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Portanto, nós precisamos continuar clamando. E aqui nós vemos o profeta Abacuque queixando-se com Deus. O povo sofria e Deus parecia não se importar. E ele decidiu fazer uma escolha e tomar uma decisão muito importante. Ele falou assim: eu vou clamar até o Senhor responder. Eu vou me posicionar até o Senhor olhar para mim e me encontrar
no meio do caminho. Eu vou ficar na minha torre de vigia até que o Senhor possa me falar alguma coisa. Ele pediu para Deus falar com ele. E ele pediu para Deus realizar novamente as obras maravilhosas que ele ouvia que Deus havia feito no passado. Você já viu milagres na sua vida? Peça para Deus fazê-los novamente. Você já viu curas na sua vida? Peça para Deus realizá-las novamente. Você já viu libertações na sua vida? Peça para Deus repeti-las. Você já viu o Senhor atuando de forma poderosa? Não deixe de pedir para Ele fazer novamente. Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor fez no passado com poder, com estrondo, aquilo que o Senhor fez de uma forma maravilhosa, que deixou todos muito entusiasmados e até mesmo admirados. Mas Abacuque sabia que Deus não estava agindo naquele exato momento, porque Deus estava irado com o povo. E quando Deus está irado, nós sabemos que Ele não vai deixar de exercer juízo, mas a misericórdia dele vai retardando a execução da sua ira. Abacuque sabia que Deus estava irado, mas ele continuou clamando, porque ele tinha certeza que ele servia um Deus misericordioso. Você não pode também deixar de ter essa certeza. Você não pode pensar que Deus não está nem aí para você, que Ele não está preocupado com você, que Ele não se importa com você. Deus é um Deus misericordioso, bondoso e amoroso. Ele se importa com você. E Abacuque, ele passa então a relatar toda a majestade de Deus e a relembrar o grande poder do Senhor ao tratar com o seu povo e ao lidar com os seus inimigos. Ao tratar com o seu povo, porque o objetivo de Deus sempre é trazer restauração para os seus, mas Ele lida com os seus inimigos, trazendo muitas vezes juízo e até mesmo destruição. Abacuque, ele se convenceu de que Deus está sempre no controle. Você acredita que Deus está no controle? Se você conhecer a Deus, você vai ter a certeza que Ele está no controle. Abacuque entendeu que Deus iria castigar não só os seus inimigos, mas também o seu povo. Ele mesmo declarou: eu vejo injustiça por todo lado, eu vejo maldade por todo lado, eu vejo pecado por todo lado. Então ele tinha certeza que Deus iria fazer algo com relação a eles, ao povo de Israel, para tratá-los e para restaurá-los. Mas ele também sabia que Deus ia lidar com os seus inimigos. E ele resolveu esperar. No finalzinho do livro, lá no verso 16 do capítulo 3, ele vai dizer assim: eu tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre aqueles que nos atacam. Olha só como diz aquela tradução: eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele sabia que Deus ele iria fazer algo para tratar com eles, mas que, no fim das contas, os inimigos de Israel queriam sofrer. E Deus seria glorificado, o povo se voltaria para Deus, a maldade seria extirpada, a injustiça ela seria controlada e as coisas elas começariam a andar de acordo com a vontade do Senhor. Você acha que ele tinha medo ou não? Você acha que ele tinha angústia ou não? Você acha que ele estava desesperado ou não? Ao ponto de ele falar: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu não vou sair do meu lugar de oração até o Senhor falar alguma coisa. E eu acredito que ele estava com muito medo quando ele recebeu a resposta de Deus. Porque Deus falou: o Abacuque, eu vou abençoar vocês, mas primeiro eu vou ter que fazer algo que não vai ser bom para vocês. Eu quero curar vocês, eu quero sarar vocês, mas primeiro eu vou ter que abrir essa ferida para poder limpá-la, para poder fazer o tratamento correto, e aí sim vocês aprenderão, vocês serão restaurados, eu serei restabelecido no meu trono, que me é devido, apesar de eu estar sempre no controle, vocês não estão querendo que eu comande, que eu governe, então eu vou precisar tratar com vocês primeiro. Eu vou trazer um povo muito forte, eu vou trazer um exército muito poderoso, muito temível, muito terrível, um exército cruel, um exército violento. Eles já estão agindo no mundo. Se você for ler o capítulo 1, você vai ver Deus falando no 2 também, Deus falando para Abacuque: presta atenção no que está acontecendo ao redor. Presta atenção no que está acontecendo nas nações ao redor de Israel. Presta atenção no que está acontecendo na Síria, porque eu já levantei o exército babilônico
para invadir a Síria e para derrubar o poderio dos assírios, maior nação daquela época. Depois nós vemos a Babilônia se movendo para guerrear contra o Egito, outra nação poderosíssima daquela época. E depois que Deus tratou, tanto com a Síria como com o Egito, Deus se moveu e moveu o coração dos babilônicos para irem contra Israel, para poderem assolar aquele povo. Nós estamos falando sobre Jeremias, né, nas pregações passadas. Nós vemos o debate de Jeremias com Deus também por causa do exército babilônico. E aqui nós vemos o mesmo Nabucodonosor enviando as suas tropas para entrar em Israel, para destruir a cidade de Jerusalém e para levar o povo cativo. Esse era o tratamento que Deus tinha para os seus. Primeiro eles iriam sofrer para poderem abandonar os seus ídolos, abandonar as suas perspectivas religiosas erradas, abandonar as suas crenças que não tinham Deus no centro, que excluíam a pessoa de Deus, e aí se voltarem para o Senhor e serem abençoados. Olha só alguns detalhes dessa história. No verso 1 do capítulo 2, ele diz assim: eu subirei a minha fonte, a minha torre, melhor dizendo, de vigia, eu ficarei de guarda. Você já experimentou momentos assim de oração, em que você se coloca num lugar e você fica de guarda até o Senhor responder? Ali eu esperarei para ver o que Ele me diz, qual resposta Ele dará à minha queixa. Porque às vezes nós oramos e nós exigimos uma resposta de Deus, um tipo de resposta específica. Abacuque não fez isso. Ele queria o livramento do povo, ele queria ver a injustiça exterminada, ele queria ver as pessoas seguindo a Deus, ele queria ver a imoralidade sendo extirpada, desaparecendo, não é? E as coisas funcionando do jeito que deveriam funcionar. Ele pode até mesmo ter falado isso para Deus, eu acredito que ele falou. Mas qual foi a resposta de Deus? Eu vou fazer do meu jeito, Abacuque. E é um jeito diferente, um jeito que você talvez até mesmo não concorde ou não esteja à espera. Mas na oração dele nós vemos que ele falou: eu vou ficar até saber qual é a resposta. Seja ela qual for, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor. Seja a resposta que for, eu sei que o Senhor, Ele tem controle para fazer do jeito que Ele quiser e a coisa resultar em algo positivo, tanto para mim quanto para a minha nação. Amém? Nós temos que ter esse tipo também de postura. E ele diz assim, no verso 2, que Deus respondeu, dizendo: Abacuque, escreve a minha resposta em tábuas, para que possa-se ler depressa e com clareza. Tem outra tradução que diz, né, escreve a visão, para que até mesmo quem passe correndo consiga ler. Mas eu gosto dessa tradução que diz, para que se possa ler depressa e com clareza. E no verso 3, Deus diz que é uma visão do futuro, que descreve o fim, e que tudo se cumprirá, mas se parecer que demora, espere com paciência. Eu acho fantástico isso, porque se nós conhecermos a Deus, nós vamos entender que Ele vai agir no tempo dEle, não é no nosso tempo. Pode parecer que demore, mas espera com paciência. Você pode estar aí sentado no lugar: pastor, eu já oro há anos. Espera com paciência. Pastor, eu já estou nessa luta há muito tempo. Deus está dizendo, pode parecer que demore a acontecer, mas espera com paciência, porque tem certas palavras de Deus que não são para o presente, é para um tempo futuro. É para, muitas vezes, até o final da nossa história, não é para agora. Tem palavras que eu recebi de Deus há mais de 15 anos, e eu estou ainda esperando elas se concretizarem. Mas eu estou na minha torre de vigia, eu estou sentado, e de forma ativa, através da oração, eu estou esperando, com uma expectativa de ver qual vai ser a resposta de Deus. Se vai vir do jeitinho que eu estou planejando, ou se Ele vai fazer mais uma vez do jeito dEle, e vai me surpreender, porque Ele sempre acaba nos surpreendendo. Depois da reforma religiosa, que nós vemos o rei Josias fazendo nos tempos de Jeremias, o povo voltou a meter o pé na poça, voltou a meter água, o povo voltou a pecar. Josias conseguiu fazer uma reforma espiritual, uma reforma religiosa, e o povo se voltou para Deus, mas daí o Josias morreu. E aí veio o filho dele, depois veio o neto dele, e a coisa descambou novamente. E Abacuque, ele clama: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? A gente olha para o mundo, e a gente vê o jeito que o mundo está.
E às vezes a gente fala, até quando, Senhor? A gente olha para os ímpios e a gente fala, até quando, Senhor? A gente olha para os governantes e a gente fala, até quando, Senhor? A gente olha para os nossos patrões e a gente fala, até quando, Senhor? A gente olha até mesmo, às vezes, até para os irmãos da igreja e para a igreja e fala, até quando, Senhor? Não é mesmo? A gente olha, às vezes, até mesmo para dentro de nós, com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas incapacidades, e a gente fala, Senhor, tem misericórdia, até quando? Até quando? E Deus, Ele responde, dizendo, olha, eu vou trazer auxílio, eu vou trazer livramento, mas não vão ser de forma imediata. Eu vou trazer primeiro juízo, eu vou trazer destruição sobre a nação. Ao invés de ajuda, Deus ia levantar a Babilônia para assolar e devastar Israel, porque olha só o que o texto diz, a lei estava amortecida, já não se fazia justiça nos tribunais, os perversos eram mais numerosos que os justos, e a justiça estava sendo corrompida. Segundo as palavras do próprio profeta, havia violência e opressão em toda parte. Por todo lugar que se olhava havia-se destruição e violência, e o profeta disse estar cercado por pessoas que discutiam e brigavam o tempo todo. Será que ele morava aqui em Gersa? Será que ele morava no Brasil? Será que ele morava em Portugal? Será que ele morava na Madeira? Não acontece isso diariamente ao nosso lado? Ao nosso redor, à nossa volta? Não acontece isso exatamente, às vezes, dentro do nosso local de trabalho? Não acontece isso exatamente dentro, às vezes, da nossa casa? Mas Deus disse, presta atenção, Abacuque, naquilo que eu estou fazendo ao redor de Israel. Veja lá o que eu estou fazendo na Síria. Veja lá o que eu estou fazendo no Egito. Veja aquilo que eu falei para os caldeus fazerem em todas as nações da terra, porque aquilo que eles estão fazendo lá, eles vão fazer aí também, e eles vão destruir vocês. Abacuque deveria entender que era o próprio Deus que estava por trás daquela obra. Olha o que o verso 5 diz, olhem e admirem-se, pois eu faço algo em seus dias, que vocês não acreditariam, mesmo se alguém lhes contasse. Às vezes nós temos uma noção errada, de que Deus só vai agir de forma bonitinha, boazinha. E Deus está falando aqui, admirem-se, prestem atenção. Eu faço algo em seus dias, que se contassem para vocês, vocês não acreditariam. Se nós conhecermos a Deus, nós vamos ter esse tipo de entendimento, nós vamos ficar admirados, surpresos, muitas vezes, porque Ele faz coisas que são fora da caixinha, fora do nosso modo preconcebido de entender, fora do que a nossa mente humana consegue estabelecer. O Senhor faz do jeito que Ele quiser, amém? Nós temos as nossas preferências, nós temos os nossos jeitos, as nossas técnicas, as nossas táticas. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, porque Ele é infinito, e nós não conseguimos chegar lá em termos de entendimento, amém? Então, Deus levantaria esse exército babilônico, um povo cruel, violento, para marchar por todo mundo e conquistar as outras nações, inclusive o reino de Israel. Sabe por quê? Daniel 2:21 vai dizer que Ele muda tempos e estações, e Ele coloca reis, e Ele tira reis. O conhecimento de Deus nos permite entender que Ele governa acima dos governantes. Nós temos que entender isso. Pastor, está difícil lá em Portugal, pastor, lá o presidente, o primeiro-ministro, Deus governa acima deles. Pastor, no Brasil agora, nem sei como é que vai ser. Aumentou imposto, Deus governa acima do presidente do Brasil. Eu já preguei sobre isso alguns domingos atrás. Está complicado aqui, né? Estão votando algumas leis e pretendem votar outras que até mesmo nós evangélicos, nós cristãos somos contra, e estamos inclusive nos movendo e fazendo parte aí de algumas iniciativas da Aliança Evangélica para ir contra algumas leis que eles querem passar aqui. Uma delas é a morte assistida, não é? A permissão do suicídio. E nós temos que nos lembrar, nós batalhamos e guerreamos essas guerras humanas que nos estão sendo apresentadas. Mas Deus tem governado acima até mesmo da primeira-ministra aqui, ou da governadora-chefe, acima de todos os políticos, porque é Ele que coloca reis, é Ele que estabelece reis. O exército estava pronto
para avançar. E aí o Abacuque falou assim: eu vou confiar no Senhor, mesmo que o mal aconteça, é para o nosso bem, e eu vou confiar no Senhor. Israel estava na mira desse exército, logo eles iriam para cima deles. E aí o Abacuque disse assim, no capítulo 2, o verso 6, Deus falando: olhem para os arrogantes e perversos que em si mesmo confiam, o justo, porém, viverá por sua fidelidade. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa declaração de Deus. Capítulo 2, verso 6, ele diz: os arrogantes e os perversos que em si mesmo confiam, porém o justo viverá por sua fidelidade a Deus. E aqui eu quero fazer 2 parênteses. O primeiro é, nós estamos acostumados a ler esse livro em outra versão, esse versículo em outra versão. O justo viverá pela fé. Amém? E está certo, e a gente pensa assim, é só nós termos fé, nós somos justos porque fomos justificados por Jesus, nós vamos viver. Mas eu gostaria de abordar a fé no sentido de, não de crença, não de confiança, mas no sentido de fidelidade. Eu e você somos justos, porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Não somos justos porque somos bonzinhos, não somos justos porque somos honestos, não somos justos porque somos íntegros, somos justos porque Jesus morreu por nós e lá na cruz do Calvário nos justificou. Perante Deus, Ele nos declarou justos, inocentes, não mais culpados da condenação eterna. Amém? E aí o texto diz que agora nós vivemos por causa dessa justiça, através da nossa fidelidade a Deus. Porque a gente pode ter fé, e tem muita gente que tem fé, mas não é fiel. Tem muita gente que tem crença, mas não é fiel. Tem muita gente que confia, mas não é fiel. Ele senta e ora, ele ajoelha e clama, ele chora, ele grita, ele se desespera, ele se escabela, ele coloca diante de Deus aquilo que ele necessita. Ele está exercendo fé. Mas no dia a dia, ele não vive em fidelidade para com Deus. Não tem uma vida de obediência, não tem uma vida de compromisso. E a gente precisa prestar atenção nisso. E o segundo parênteses é justamente através desse versículo que Deus está dizendo: olha, eu vou usar a Babilônia para vir arrumar aqui a bagunça toda. Eles vão trazer muita destruição, mas através dessa destruição eu vou sarar a terra e eu vou santificar o povo. Eles não mais serão idólatras, eles se voltarão para mim, não vai ter mais injustiça, não vai ter mais imoralidade, não vai ter mais pecado, e agora eu serei o rei dessa nação, e essa nação serão os meus súditos. Amém? Só que essa nação babilônica é uma nação muito cruel. Eu vou usar a crueldade deles. É uma nação muito violenta. Eu vou usar a violência deles. Mas eu também vou tratar com eles. Porque além de violentos e cruéis, eles são arrogantes e vaidosos. Eles pensam que eles estão fazendo tudo aquilo que eles estão fazendo por causa do poder deles, por causa da força deles. Eles não entenderam que sou eu que estou dando condições para ele fazer isso. Sou eu que estou dando força para eles fazer isso. Sou eu que estou dando poder para eles fazer isso. Sou eu que estou moldando todas as coisas para que seja possível eles regerem e governarem o mundo. Eles não entenderam, eles acham que são eles, e por causa deles. E eu vou colocar eles no lugar deles. Por isso eu vou trazer destruição também sobre eles. Por causa da crueldade extrema e da soberba, a Babilônia também seria alvo da ira de Deus. Gente, quando a gente conhece a Deus, a gente vê que Deus ele não vai dar ponto sem nó. Ele vai fazer as coisas todas de uma forma que tenha, no final da história, como a gente contar essa história de uma forma não lógica, porque Deus não trabalha através de lógica, mas que tudo vai se encaixar para que a gente entenda: agora eu percebi por que não aconteceu aquilo na minha vida e acabou acontecendo isso, porque agora eu tenho essa condição de conhecer a Deus e de viver aquilo que Ele tem para mim. Eu olho para trás, na minha carreira de jogador de futebol, eu fico pensando, por que não aconteceram tantas coisas? E hoje eu entendo. Eu olho para trás e vejo, por que aconteceram tantas coisas? Que eu não gostaria que acontecesse. Mas hoje eu entendo. E Deus ele está falando, eu vou usar esse exército, mas depois eu vou tratar com eles, fiquem tranquilos. Agora eu preciso tratar com vocês, eu vou usá-los como instrumento de juízo, mas depois eu mesmo vou exercer juízo contra eles. Sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, o Império Babilônico foi destruído pelos medo-persas. Lembra aquela história que a Bíblia conta de que eles estavam festejando no palácio
e eles estavam bebendo vinho, e o rei fala, olha, traz lá os utensílios do templo, da casa de Deus, lá de Jerusalém, vamos beber vinho naquelas taças de ouro. E aí de repente vem uma mão e começa a escrever na parede. E aí o rei fica apavorado. A Bíblia diz que os joelhos dele batiam uns nos outros, ele tremia de medo, e não entendiam aquela mensagem. Ele mandou chamar Daniel. Daniel falou, olha, você foi pesado na balança, e você foi achado em falta. Você vai perder o seu reino, e você vai morrer. Naquela mesma noite, os medo-persas entraram, invadiram a Babilônia, mataram o rei, e começaram a governar. Depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, e Deus vai trabalhando com as nações, porque Ele tem poder. Amém? Afinal, o Senhor sempre está sentado no seu santo templo, e diante dele toda a terra deve se calar. Capítulo 2, verso 20. Mas eu gostaria de entrar aqui, para nós já irmos para o final da mensagem, e lermos alguns versículos que eu acho que são de suma importância para nós conhecermos a Deus. O Abacuque, ele começa angustiado, começa orando, ele pede por uma resposta, ele recebe a resposta, ele fica tremendo de medo por causa daquilo que Deus iria fazer, mas ele entende que o justo vive pela fé e que ele ia aguardar até Deus fazer tudo o que tinha que fazer e depois lidar com os seus inimigos, amém? E aí no capítulo 3, ele escreve um cântico de louvor, um cântico de agradecimento, um cântico de expectativa, um cântico de... Sabe quando você se encontra diante de algo que você admira e você tem que expressar de alguma forma? Abacuque expressou através desse cântico. E eu gostaria de ler com vocês dos versos 3 até o verso 16, dessa oração em forma de cântico de Abacuque. Coloca aí, por favor. Ele, quando se deu conta de que Deus se interessava pela sua causa e pela causa da nação, ele escreve isso: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, ou seja, faz de novo aquilo que o Senhor fazia no passado. E ele começa a relatar o que Deus tinha feito no passado. Você sabe o que teu Deus já fez no passado? Você já sabe aquilo que ele fez pela nação de Israel? Você já leu na Bíblia todos os seus milagres, todas as suas maravilhas? Você consegue escrever um cântico desses, relembrando tudo aquilo que ele já fez por você, desde o momento que ele te salvou? Às vezes até antes do momento que ele tenha te salvado. Sinceramente, eu me lembro de coisas que aconteceram para mim na escola primária, livramentos, situações que hoje eu vejo e falo, era a mão de Deus. Pastor, mas você nem convertido era? Não era. Mas já pensou se eu tivesse morrido naquele tempo? Não tinha jeito de se converter, né? Como é que eu ia me converter? Não é? Porque Deus, ele tem planos especiais para cada um de nós, e ele vai controlando todas as situações. E o Abacuque se deu conta disso, e eu queria que você conhecesse esse Deus. Se você ainda não conhece, preste atenção nas suas palavras. De novo, relembrando aquilo que Deus fez no passado. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalam-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra rio, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés das nações.
Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque fez um relato daquilo que ele lembrava que Deus havia feito pelo povo de Israel no passado. Se nós formos olhar para esse texto e pregar só esse texto, nós vamos ficar aqui uma manhã inteira relatando as batalhas específicas que ele menciona, relatando as vitórias específicas que Deus deu ao povo que ele está mencionando, relatando os livramentos, os milagres, relatando todas as vezes que Deus interveio em favor do seu povo. E ele diz: olha, eu fico tremendo só de lembrar disso. O profeta clama a justiça, o profeta clama a ajuda divina, baseado naquilo que ele conhecia sobre Deus, porque o conhecimento do santo, o conhecimento do caráter do santo, o conhecimento dos atributos do santo, o conhecimento do poder do santo, levou Abacuque a um lugar de expectativa, levou Abacuque a um lugar de confiança, levou Abacuque a um lugar de paz, levou Abacuque a um lugar de fé. Ele falou: Deus, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, eu vou aceitar e eu vou exultar, porque eu estou tremendo de medo, estou tremendo de terror, estou tremendo de temor, só de me lembrar aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Imagina aquilo que o Senhor ainda irá fazer para nos tirar dessa confusão. Por isso que eu falei que o conhecimento do santo é o melhor antídoto contra o desespero. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente conhece a Deus, o desespero vai embora. Os nossos joelhos começam a bater uns nos outros, a gente fica tremendo de medo, mas é um medo bom, é um temor bom, que traz respeito para com Deus, mas que traz confiança, que traz expectativa, que traz paz, que traz fé. Deus não perde batalhas, gente. Deus não pode ser derrotado. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus é verdadeiro, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus não se esquece de nós. Ele não estava sem trabalhar, ele não estava à toa, ele não estava despreocupado com o povo, ele não estava esquecido do seu povo, ele estava prestando atenção em tudo que acontecia, e nos bastidores ele já estava se mexendo. Abacuque, olha em volta, Abacuque, parece que não, mas eu estou trabalhando, parece que não, mas eu estou trabalhando. Abacuque relembra todos os feitos de Deus, declarando a sua majestade e o seu grande poder. E eu gostaria que nós, todas as vezes que nós tivéssemos alguma dúvida no nosso coração, ou estivéssemos desesperados, a gente pudesse fazer essa oração. Ajuda, Senhor, mais uma vez. Ajuda-nos como o Senhor fez no passado. Nos momentos de maior necessidade, mostra a tua misericórdia. Nos momentos de maior necessidade, mostra a tua mão poderosa, agindo com força, com graça, com justiça, agindo em nosso favor. Abacuque decidiu esperar em silêncio pelo dia da calamidade que viria sobre os seus invasores. Abacuque decidiu se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. Abacuque decidiu com confiança esperar pela revelação de Deus, porque ele se lembrou que esse Deus já se revelava através da história, e ele pôde descansar e confiar que Deus agiria na vida dele e na vida do seu povo, e o seu povo seria preservado de toda a calamidade que aconteceria naquele juízo que Deus estava trazendo. Mesmo que houvesse violência, mesmo que houvesse perseguição, mesmo que houvesse destruição, ele decidiu confiar em Deus e na provisão de Deus. Amém? Pastor, muitas coisas eu não concordo. Gente, eu também não concordo. Mas tem coisas que Deus permite, e Ele usa circunstâncias, Ele usa pessoas, Ele usa nações, Ele usa aquilo que está acontecendo no mundo para o seu propósito se cumprir no final de tudo.
mesmo no meio do desânimo, mesmo no meio da tristeza, mesmo quando falta forças, mesmo quando não havia mais possibilidades humanas na frente do profeta, ele decidiu confiar na força e no poder de Deus. Eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. Pastor, eu não vejo luz no fim do túnel. Tinha uma pessoa uma vez que falou para mim que estava tão sem esperança, que não conseguia ver a luz no fim do túnel. E de repente ele viu uma luzinha brilhando. Ele pensou, agora está lá a saída, é agora que eu vou me dar bem, é agora que eu vou conseguir. E aí, para azar dele, era o trem que estava vindo contra ele. Mais problema. E às vezes é assim mesmo, mas até mesmo nessas situações, Deus age. E Deus vai transformar o nosso lugar de choro em um lugar de alegria, de regozijo. Amém? Eu gostaria de finalizar ajudando os irmãos a conhecerem esse Deus poderoso. O conhecimento do santo, ele nos permite, presta atenção nisso, por favor, nos levantar do lugar de choro e desespero, firmarmos os nossos pés e caminharmos como a corça nas altas montanhas, nas alturas, nos lugares altos. Não é o que o texto vai dizer aí no finalzinho? Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Não é fácil andar nas montanhas, não é fácil andar no meio das pedras, dos pedregulhos, dos lugares inclinados, mas o Senhor, Ele faz com que os meus pés e os teus pés sejam como os da corça. Ele nos firma. Então não se levante do lugar de choro e desespero, confie em Deus. O conhecimento de Deus também nos permite subir na nossa torre de vigia, nos permite ficarmos de guarda, esperando para ver o que Ele nos diz. O conhecimento de Deus nos permite ficar lá, orando, clamando, até nós ouvirmos qual a resposta que Ele dará à nossa queixa. Amém? Não desista de orar, não desista de clamar, não deixe de pedir. Deus não está dormindo, Deus está trabalhando, e uma hora Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. O conhecimento de Deus também nos permite, nos momentos de maior necessidade, relembrar de tudo aquilo que nós ouvimos a seu respeito, ficarmos maravilhados com a obra dEle e clamarmos por sua ajuda, dizendo, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo na vida do fulano ou da fulana aquilo que o Senhor fez na vida daquela pessoa que eu conheci e o Senhor curou. Faz na vida, Senhor, da Denise o que o Senhor já fez na vida de tantos. Faz na vida, Senhor, da Mariana o que o Senhor fez na vida de tantos. Faz na vida do Daniel o que o Senhor fez na vida de tantos. Traz cura, faz na minha vida. Talvez você esteja doente. Faz na minha vida o que o Senhor fez na vida daquela pessoa que recebeu tal milagre. O conhecimento do santo nos permite fazermos isso. O conhecimento de Deus também nos permite vivermos em paz e em tranquilidade, pois a vitória final já é garantida. Vocês já leram Apocalipse 18, 19, 20, 21? Vocês já leram? Vocês já leram a respeito da batalha do Armagedon? Vocês já leram a respeito do rei que vem como um leão e que tem um cetro na mão para governar toda a terra com justiça e equidade? Portanto, esse rei é o nosso Deus, esse rei é o próprio Senhor Jesus, e a vitória já é garantida. O conhecimento do santo permite nós vivermos em paz e tranquilidade, sabendo que a vitória final já é nossa, porque nós fazemos parte do povo de Deus, amém? Do povo do rei que vai reinar eternamente. O texto vai também nos dizer, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Quanto mais conhecimento do santo nós tivermos, mais a terra vai se enchendo do conhecimento da glória do Senhor. E para finalizarmos, o conhecimento de Deus nos permite perseverar com confiança e expectativa. Porque às vezes nós temos confiança, mas nós não esperamos nada de novo. Às vezes a gente confia que Deus está no governo, está controlando, que nós vamos no final vencer, mas cadê a expectativa? Cadê a expectativa de ver coisas novas, de ver milagres, de ver a atuação dEle, de ver o poder dEle, de ver Ele nos usando, não só nos abençoando. É preciso expectativa, pois afinal, segundo o próprio Senhor, o justo viverá, não só por causa da sua fidelidade, mas também por causa da sua fé. Amém? Não só por causa do compromisso que tem com Ele, da intimidade que tem com Ele, mas também por causa da confiança e da crença que deposita nele. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus.